João capítulo 8, abra sua Bíblia, por gentileza. João capítulo 8. Esta mensagem a gente compartilhou uma boa parte dela quinta-feira, último dia do mês. E é muito importante o povo de Deus se esforçar para estar na igreja, tanto no último dia do mês, como no primeiro dia do mês. O primeiro dia foi sexta-feira. Se você pôde vir à igreja sexta-feira e não veio, você pecou, pede perdão para Deus. Por quê, pastor? É o primeiro dia. Claro, tem as suas exceções, as suas eventualidades, claro. Muitas pessoas estavam ocupadas, a gente entende perfeitamente. Mas se eu tinha tempo hábil, podia estar aqui, escolhi estar em outro lugar, tem alguma coisa errada. É o primeiro dia. Na Bíblia a gente aprende a oferecer ao Senhor as primícias. Entenda, povo de Deus, a gente precisa sair dessa mentalidade de só receber de Deus. Como o pessoal fala, não é só o vem a nós, não. Tem o vosso reino também. E você precisa entender que Deus já fez tudo o que Ele tinha de fazer. Agora, na medida em que nós vamos nos entregando, na medida em que o nosso coração vai se desapegando das coisas desse mundo e vai se apegando com Deus, aí nós vamos conquistando aquilo que já é nosso por direito. Você sempre vai ouvir o pastor Lucas falar, Deus não vai te dar aquilo que pode ser um pivô para você se desviar. Deus, Ele quer você. E se te dar algo implica em te perder, Ele prefere te privar para o teu bem. Deus, Ele é Pai e é responsável. Então entenda, na medida em que o nosso coração vai se voltando para Deus, coisas maiores nós vamos ver, coisas maiores Deus vai fazer na nossa vida. Tem gente, que não é o caso de vocês, mas tem gente que se Deus der para ela hoje o que ela quer, ela nunca mais aparece na igreja, ela se esfria, porque ela começa a se voltar somente para aquilo que ela recebeu. E nós precisamos aprender a não se apegar com a bênção, mas a se apegar com o abençoador. Você tem que estar pegado com o abençoador, você tem que estar pegado com Deus, com a fonte. Amém? Encontraram João capítulo 8, versículo 56. O que diz aí? João 8, 56 fala assim, Abraão, vosso pai, exaltou por ver o meu dia, e viu, e o quê? Alegrou-se. Com certeza você sabe, Abraão veio muito antes de Jesus. Foi de Abraão que se originou o povo hebreu, que futuramente veio se tornar o povo judeu, que são os israelitas de hoje. Você sabe muito bem como foi a chamada de Abraão. Abraão, na Bíblia, é conhecido como o pai da fé. O homem que teve fé para orientar, para obedecer às orientações de Deus. Ele confiou, irmãos, humanamente falando, às cegas. O Senhor deu a direção, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa dos teus pais, ou seja, do lugar onde ele tinha toda uma estrutura, toda uma base. Falou, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E ele não titubeou, ele obedeceu, ele fez. Claro, um homem como qualquer outro homem, tinha suas falhas, teve os seus erros, mas uma coisa que o Abraão tinha, que nós também temos que ter, ele tinha de fato um coração voltado para Deus. Quando o mesmo era interpelado, quando ele era cobrado, quando ele era corrigido, ele obedecia. Ele procurava melhorar, ele procurava mudar. E a vida do cristão, do homem de Deus, da mulher de Deus é assim. Nós temos que a cada dia procurar evoluir, crescer, melhorar. Sempre falo, não há nada tão bom que não possa melhorar. Pelo contrário, nós sabemos que estamos nesta caminhada de evolução, de aprender a cada dia, de evoluir a cada dia. Quanto mais você cresce, mais forte você se torna. É como se nós estivéssemos no colegial. Na minha época era série, primeira série, segunda série, terceira série.
Hoje é ano, não é isso? Primeiro ano, nono ano. Então, olha só, irmãos, você inicia uma nova série, um novo ano, tudo novo, novos desafios, novos aprendizados. É fácil? É fácil? Claro que não. Né? Tudo que é novo pode até assustar, mas passa um tempo, você se dedica, você estuda, você tem ali o material, você se aprofunda e começa a se tornar algo familiar para você. E aí, depois que você consegue superar aquela série, aquele ano, você passa de fase. Se ficou devendo alguma coisa, nunca passa. Tem gente que nunca passou de fase, nunca passou de ano, nunca passou de série. Está sempre em recuperação. Não aceite ficar na recuperação. Nós precisamos crescer e evoluir a cada dia. O Abraão, ele viu o dia do Senhor e ele se alegrou. Como pode, pastor, um homem que veio muito, mas muito antes de Jesus, ter visto o dia do Senhor? Meu irmão, o nosso nível de entrega, as nossas atitudes, determinam a visão que nós teremos do Senhor. Se você não tem essa disponibilidade de se doar, de se entregar, entenda, você vai sempre viver no raso. E é isso que você quer? Ficar sempre no raso? No superficial? Não, nós temos que nos aprofundar. Aqui em Gênesis 22, conta quando foi que o Abraão viu o dia do Senhor. Eu vou explicar para você quando foi, e quero que você entenda muito isso. O Abraão, ele se dispôs a dar o filho para Deus. Já leram isso na Bíblia? Com certeza, né? E por isso, Deus revelou para ele que iria dar o seu filho também. Quem fala isso é Jesus. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Por que o Abraão teve essa revelação de que um dia Deus iria entregar o seu bem mais precioso para morrer por nós? Porque aqui em Gênesis 22 você vê o Senhor falando para o Abraão: Abraão, pega o seu filho, o teu único filho, a quem você ama, e oferece ele para mim. A palavra fala que o Senhor estava colocando à prova o coração de Abraão. E quantas vezes, irmãos, nós somos colocados à prova também? Quantas vezes? Que estamos diante de desafios e naquele momento o nosso coração está sendo colocado à prova. Se você vai tomar a atitude certa ou não, aí isso depende desse nível de entrega, do quanto você quer agradar a Deus. Porque entende, irmãos, quando eu vivo em torno de agradar alguém, eu vou me esforçar o máximo para fazer aquilo que lhe agrada. Você está entendendo, sim ou não? Se eu quero agradar a Deus, que eu sei que é esse o teu objetivo, sim ou não? Eu vou me esforçar para aprender o seu gosto. Eu aprendo na Bíblia, na palavra. E vou me esforçar para colocar em prática a palavra. Então Deus pede o filho de Abraão, o Isaque, seu único filho. E ele falou: olha, Abraão, você vai para um monte que eu vou te mostrar. Eu falei isso aqui na quinta-feira. Deus é Deus de detalhes. Tem muita gente que está pecando nos detalhes. Ela está falhando nos detalhes. Porque imagina, o Abraão pega o filho dele e vai para o local que Deus está dirigindo. O local em que ele estava era terra de montes e vales. E supomos que o Abraão escolhesse um monte, que ele se agradasse. Não, eu vou subir nesse aqui. Você sabe que lá em cima do monte que Deus mostrou para ele, já tinha provisão, já ou não já? O cordeiro estava lá. Mas se ele tivesse subido em outro monte, ele iria encontrar provisão? Claro que não. É por isso que eu estou falando, tem gente que está pecando no detalhe. Tem gente que pensa que é
Não, mas é só isso aqui. É coisa simples. Não é tudo monte? Não é tudo a mesma coisa? A gente tem que ter cuidado. Precisamos saber o que o Senhor quer de nós e fazer exatamente como Ele quer. Esse homem, ele não se negou, irmãos. Ele, imagine aí, viajou 3 dias para chegar no monte. Eu não sei se você tem noção do que é isso. Eu gosto de estudar a Bíblia me colocando no lugar do personagem. Imagine você, você no lugar de Abraão. A angústia que esse homem chegava a cada dia, quanto mais perto ele estava do lugar de sacrificar o seu único filho, com certeza o coração dele apertava mais. Mas olha só, irmãos, quando chegou lá, Gênesis 22, encontraram? Versículo 12, Gênesis 22, versículo 12, fala assim, ó. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faça o quê? Nada. Porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negastes o quê? O teu filho, Deus queria o Isaque. Deus queria que o Abraão matasse o Isaque, oferecesse para ele, é isso? Uma coisa nós precisamos aprender, irmãos: Deus não é servido por mãos humanas como quem precisasse. Pastor, se Deus não é servido porque Ele pede, Ele nos pede, irmãos, até para de fato ver o nosso coração. Porque eu falo para você, o que o Senhor recebe não é a matéria daquilo que você faz, o que o Senhor recebe é a essência. É por isso que a Bíblia fala, irmãos, que Deus olha para as mãos, mas antes de olhar para as mãos, Ele olha para onde? Para o coração. São duas coisas que têm que estar conectadas. O meu coração tem que estar voltado para aquilo que eu faço, senão eu vou ser um Caim da vida. O Caim ofereceu para Deus um sacrifício, foi ou não foi? Ofereceu para Deus uma oferta, mas ele saiu do culto para um homicídio, foi ou não foi? Saiu do culto, logo em seguida foi matar o seu próprio irmão. É assim que nós temos que viver? De engano, de máscaras? Ter uma máscara para o culto, ter uma máscara para o momento da reunião e outra máscara, e lá fora a máscara cai. Não é isso que nós queremos. Não é assim que nós devemos viver. Então a questão não é só oferecer, é ter o meu coração voltado para aquilo que eu estou fazendo. Eu falo para a igreja, não basta só fazer o certo, eu tenho que fazer o certo do jeito certo. É importante vir à igreja, é importante oferecer os seus louvores, as suas ofertas, você congregar, mas eu tenho que fazer isso do jeito certo, porque senão eu vou passar a minha vida inteira dentro de uma igreja me enganando. Eu vou passar a vida inteira até expulsando demônio, curando enfermos, mas sem ser conhecido pelo Senhor. E não é isso que queremos, não é esse o nosso objetivo. É por isso que eu sempre vou instigar você, incentivar você a buscar algo além, uma comunhão maior. Esse homem aqui, ele foi provado pelo Senhor. Deus não queria, não era o Isaque, Deus queria o coração dele. Que eu falei para você, tem gente que se Deus abençoar ela agora, hoje, o coração dela começa a se desapegar de Deus. Você, papai, sabe muito bem, quando você tem um filho, imagine o Abraão, um velho, um senhor já de 100 anos, com uma criança. Imagine o quão bobo ele não ficou. Imagine o quanto ele não se dedicou para o seu filho. Só que a gente tem que ter cuidado, irmãos, para não deixar nada tomar o espaço que é de quem? Tem gente que ama mais as coisas dessa terra do que o Senhor. Ela se dedica ao carro, se dedica à casa, se dedica ao emprego, se dedica ao marido, se dedica ao filho, numa proporção que ela não tem coragem de se dedicar a Deus. E quando isso está acontecendo comigo, tem algo de muito errado. Com certeza você já foi trabalhar sem querer, já ou não já? Estou quase todo dia.
Misericórdia, então. Com certeza você já foi trabalhar com chuva. Com certeza com febre, com dores. Foi ou não foi? Porque desconta. Né? Ou porque tem esse compromisso mesmo com o seu emprego. Mas e por que para as coisas de Deus às vezes a gente faz corpo mole? Com essa história de que tudo Deus entende. Lembra do que a serpente falou para Eva? Deus sabe, Eva. Essa história de Deus sabe quem inventou? Foi o diabo. Claro, preste atenção, não me entende mal. Não me entenda mal. Você tem que cumprir com as suas atribuições como um homem, uma mulher, um cidadão e uma pessoa de Deus. Mas, irmãos, nós não podemos falhar na nossa dedicação a Deus. A igreja não pode se afastar da fonte que é o Senhor. Está ali a base que alimenta esse microfone. Se a gente tira ele da energia, ele funciona? Não, não vai. E tem gente que está assim desconectada, tão desconectada que ela acha que é a igreja que está esquisita. Eu já vi pessoas, irmãos, que vê a igreja assim esporadicamente. Fala, pastor, a igreja está tão diferente, a igreja mudou. Não, a igreja está no mesmo endereço. Não mudou. Quem muda é quem? Povo de Deus. Quem muda somos nós. A presença de Deus continua real aqui, todas as reuniões. Todos os cultos, Deus se faz presente. Agora, se eu vou aproveitar o momento ou não, aí já é responsabilidade minha. Jesus estava passando, a multidão estava apertando, mas uma mulher cheia de fé e de força de vontade tocou em Jesus e foi curada. Jesus perguntou: quem me tocou? Os discípulos falaram: está todo mundo te tocando. Aí eu pergunto para você: você quer ser todo mundo, mais do mesmo, mais um na multidão? O nosso toque tem que ser diferente. A nossa maneira de buscar tem que ser diferente. Tem gente que vem aqui às reuniões, seja uma reunião de segunda, de sexta, de domingo, ela sai sempre alimentada, fortalecida. Porque tem momentos que não tem a ver nem com o pregador, com quem está aqui, tem a ver com a sede, a fome da pessoa mesmo. A Bíblia fala que quem está com fome, até o amargo é doce. Não é verdade? Quem está com fome, até o amargo é doce. E nós temos que ter essa sede, essa fome do Senhor. Quando Abraão foi estender as mãos sobre o menino, o anjo bradou: não estendas as tuas mãos sobre o moço, e não lhe faça nada, porque agora sei que temes o quê? Irmãos, nós somos colocados à prova também, quase que diariamente. E será se o anjo pode testemunhar isso de nós? Eu sei que você teme ao Senhor, eu sei que você obedece ao Senhor. E ele disse mais, e não me negaste o teu filho, o teu único. Não me negaste o quê? Não negou o filho. Meu irmão, vou falar para você, quando você olha para o Abraão, você vê que é muito fácil vir à igreja, orar, ser dizimista, ofertante, não negar a Deus o culto, não negar a Deus, né, a minha fidelidade, porque esse homem não negou o quê? O filho dele. Ele estava disposto a sacrificar o filho dele. E o Senhor deixou bem claro: o seu filho, com o teu único, aquele quem você ama. Porque nos dias de hoje, irmãos, né, se fosse pedido para alguns pais: sacrifica o teu filho. É agora, Senhor. Ô menino que me dá trabalho. Misericórdia, né? Acho que tem uns aí que... Mas olha só, irmãos, voltando aqui para a seriedade da palavra. Era o único filho dele, ele tinha um apreço muito grande. E ele não negou para o Senhor. E quantos de nós estamos negando para o Senhor? Coisas que nós deveríamos entregar para Ele. Falei para você, primeiro dia do mês, talvez você teve tempo
para estar na igreja, já agradecendo por mais um mês que o Senhor está te dando. Não negue nada para o Senhor. Amém? Agora, olha só, isso tudo aqui foi uma introdução. Eu quero falar com você o porquê o Abraão teve esse nível de entrega. Você precisa entender que você não consegue chegar a esse ponto de uma hora para outra. Tem gente que é muito imediatista. Ela pensa que ela vindo à igreja um dia, 2, já está tudo resolvido. Ela pensa que ela acordando um dia de madrugada, os problemas dela vão sumir. Meu irmão, tem coisas que demandam tempo. É ou não é verdade? A gente viu que o Abraão chegou a esse nível, mas ele já tinha décadas andando com quem? Com Deus. Ele já tinha décadas aqui de comunhão com o Senhor. Então é isso que eu quero que a igreja entenda. Persista em andar com Deus e procure absorver sempre o melhor. Eu sei que todo mundo aqui tem o coração voltado para Deus, mas a preocupação que o Senhor ele tem é com as distrações. A igreja do Senhor tem que se preocupar para não se distrair, porque hoje nós temos muitas distrações. Temos ou não temos? Sim ou não? Né? Hoje em dia é tudo muito acessível. Hoje em dia nós temos aí os telefones que roubam o tempo de muitas pessoas. As pessoas se dedicam 1 hora assistindo ali vídeos, mas se ela passar 1 hora orando, ela acha que é uma eternidade. Experimenta, passar 1 hora assistindo um filme, passa rápido. Agora, coloque lá, marque 1 hora de oração. Meu irmão, tem gente que não consegue 15 minutos. Com 15 minutos ele já começa a se atropelar nas palavras, né? Então a gente tem que ter cuidado, irmãos. Agora, o que eu tenho que fazer, pastor, para melhorar a minha comunhão com Deus? É sobre isso que eu quero falar com você. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17. Qual é a mensagem de hoje? O Abraão teve um nível de entrega muito grande. Ele não negou o seu único filho. Ele estava disposto a entregar ele ao Senhor. E por que nós não estamos, às vezes, dispostos a entregar coisas muito menores para o Senhor? Como eu falei, 1 hora de oração, né? Um culto especial que é marcado em um dia extra, um dia que não é culto. Então, por que às vezes nós não estamos conseguindo servir ao Senhor na nossa totalidade? Entende, irmãos? Requer de nós um esforço muito grande. Encontraram aí Mateus capítulo 14, aliás, 17, Mateus 17, eu vou ler a partir do 14, mas o que importa para nós é lá na frente. 14 diz assim, quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse, Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai sobre o fogo e outras tantas cai na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou, geração incrédula, e o quê? E perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino até aqui. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora o menino o quê? Primeira coisa, irmãos, tem coisas que são espirituais. Aquele menino, ele era possuído por entidades malignas, que jogava ele na água, jogava ele no fogo, e ele não conseguia melhorar jamais. Eu tenho certeza que aquele pai recorreu a todo tipo de medicamento que passaram para ele. Mas um dia ele soube de Jesus e procurou Jesus.
Quando o menino chegou até Jesus, está bem claro, e Jesus repreendeu o demônio. Repreendeu o quê? Não é coisa de crente não, irmão, de falar que tudo, né, o pessoal fala, para os crentes tudo é demônio, tudo é demônio. Nem tudo é demônio. Mas tem muitas coisas que quem está por trás ali é Satanás. E você não consegue vencer o sobrenatural de uma maneira natural. Você não vai conseguir vencer aquilo que é espiritual de uma maneira natural. Tem gente que não consegue se erguer, não consegue ir para frente, não consegue evoluir. Ela precisa travar uma briga contra o mal. Ela precisa se opor contra aquele espírito que quer fazer com que ela se desvie, que quer fazer com que ela viva fria, que quer fazer com que ela viva na superfície, que quer fazer que ela viva sempre na mesma. Tem gente que quando começa a melhorar, quando ela dá um passo para frente, aí do nada ela começa a dar 5, 10 para trás. As coisas estão sempre amarradas. Então nós precisamos entender, há uma briga contra a nossa carne, os instintos carnais, a natureza, mas por trás também existe principados, potestade, como diz a Bíblia, que fica incitando a tua carne, que fica incitando os instintos e que muitas vezes estão ali ao derredor procurando um jeitinho para fazer você cair. E a gente tem que ter cuidado, a Bíblia fala que nós temos que nos revestir das armaduras de Deus para combater os dardos inflamados do diabo. Os dardos, irmãos, são aquela flechinha que fica lançando no alvo. Você sabe o que é isso? Sabe ou não sabe? Está ali o alvo, você fica lançando de longe, tentando acertar. É isso que o diabo faz. Ele pega os seus dardos inflamados, um sentimento negativo. Vou ver se eu atinjo ele. Vou ver se eu atinjo ela. E a gente tem que estar revestido dessas armaduras para não sermos atingidos desses dardos, que muitas vezes vêm nessa forma de incitação ao mal. Porque, irmãos, o diabo ele é sujo. Ele usa o nosso próprio instinto contra nós mesmos. É como o maldito vírus do HIV. Ele usa a própria célula do ser humano para poder se reproduzir e fazer com que a pessoa morra mais rápido. Então, o diabo quer usar a própria natureza contra nós mesmos. E esse menino aqui, quando o mal saiu dele, quando o demônio saiu dele, a Bíblia fala que ele ficou curado, ficou liberto. Tem gente que o que ela precisa é de libertação mesmo. E a libertação não é o pastor colocar a mão, você ficar caindo, não é só isso. Faz parte. Tem pessoas que acontece, não é para a pessoa ficar envergonhada. O pastor Jaime estava falando sexta-feira, na igreja ninguém recebe demônio, o demônio faz é sair. A pessoa chegou a manifestar num culto, em uma reunião, não tem que ficar envergonhada. O mal está saindo, está indo embora. Eu lembro que quando eu era mais jovem, eu ficava orando, meu Deus, se tiver algum mal aqui, que manifeste mesmo, para sair. Às vezes, por ser menino na fé, e tem gente que nunca vai manifestar, nunca manifestou. Você precisa entender uma coisa, não fique pasmo. Todos nós tínhamos demônio. Que é isso, pastor? Eu nunca tinha. Porque ou você tem o Espírito de Deus, ou tem o espírito maligno. A casa nunca fica desocupada. O coração do homem nunca fica desocupado. Ou você ocupa com o Espírito de Deus, ou o diabo vai se encarregar de ocupar. Então nós tínhamos, mas muitos de nós, a grande maioria, nunca manifestou e nunca vai, amém? Nunca vai, porque a palavra veio, lembra do que Jesus falou? Vós estáis limpos pela palavra que eu tenho pregado, é a palavra que liberta, e conhecereis a verdade, a pessoa tem que estar em contato com a verdade, em contato com a palavra, e ela vai conseguir se libertar. Quantas pessoas se libertaram de temperamentos, se libertaram de pensamentos, de desejos, de vícios, porque ela quis se libertar e deu lugar para o Espírito de Deus, deu lugar para a palavra, e ela foi liberta. Esse jovem aqui não conseguia ser normal, porque o demônio não deixava. Se apossava dele, jogava ele no fogo, jogava ele na água, e tem pessoas que ainda estão assim.
Tem um espírito maldito ali, que não deixa ela se libertar de algo, que não deixa ela mudar de vida, fica travando a vida dela. E é uma coisa que nós temos ensinado às pessoas toda sexta-feira aqui, que você precisa se levantar contra o mal. Jesus repreendeu o demônio, deu uma bronca no demônio. Você precisa também dar uma bronca no demônio, repreender, falar, ó, maldito. Pode falar maldito, pastor? Para o demônio pode. Você tem que ordenar que ele pegue o que é dele e saia. Aí olha só, versículo de número 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivos nós não podemos expulsá-lo? E Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhe digo, que se tiver fé como um grão de mostarda, dirão a este monte, mude-se daqui para lá, e ele mudará, e nada lhe será impossível. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio da oração e do jejum. Eu vou ler aqui com você em uma outra tradução, que é Almeida Corrigida Fiel. Porque olha só, irmãos, Almeida Corrigida Fiel, não sei se tem aí na tela, tem, Miles? Ele vai colocar aí, ó, Almeida Corrigida Fiel. E Jesus lhes disse, por causa da vossa, aí na tela está como? Incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta não se expulsa senão por oração e jejum. Uma coisa, irmãos, que eu aprendi estudando aqui esses dias. O Senhor Jesus, ele não estava falando propriamente dos demônios, que o demônio é expulso por meio da oração e do jejum. Porque nós sabemos, irmãos, o que expulsa o demônio se sujeita mesmo, é o nome de quem? Não é isso que Jesus ensinou? É o meu jejum que expulsa o demônio? É o meu jejum? É o nome de? Ah, pastor, por que então ele falou exatamente isso aqui? Primeira coisa que eu quero que você entenda, será se os discípulos não tinham fé? Eles tinham fé ou não tinham? Sim ou não? Claro que tinham. Pastor, mas por que Jesus está falando aqui? Por causa da vossa incredulidade. Uma coisa você precisa aprender, a fé do coração. A Bíblia fala que você crê com o coração e confessa com a boca. E um dia, irmãos, a palavra tocou em você e o teu coração se encheu de fé. Você confessou que Jesus é o Senhor e até hoje você o serve. É ou não é verdade? Então eu tenho certeza que todos vocês também têm fé. Só que a incredulidade é do quê? Da carne. Falei para você, existe a briga do espírito contra a carne, da carne contra o espírito. Porque a carne é muito pragmática. A carne é muito apegada com aquilo que ela vê. E a gente tem que ter cuidado, irmãos, para não deixar os entulhos da incredulidade sufocar a fé do coração. Para você entender melhor esse mesmo texto aqui, lá em Marcos, capítulo de número 9, ele vai colocar aí na tela, você lê aí na tela se possível. Marcos capítulo 9, versículo 22. Marcos 9, versículo 22 fala assim, ó: e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. 23, Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que? E o que o pai respondeu? E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu? E ele disse mais o quê? Ajuda na minha? Parece um paradoxo. Pastor, ele diz que crê, mas ao mesmo tempo ele pede para ajudar na incredulidade.
Entenda, o coração daquele homem acreditava mesmo, tinha fé. Só que, meu irmão, quando a gente se depara com determinados problemas, a carne sente. A Bíblia fala de um homem chamado Josafá. Quando ele soube que os inimigos iam contra ele, a Bíblia fala que ele ficou com medo. O medo é um instinto carnal. Então é isso que eu quero que você entenda. Porque o Abraão teve aquele nível de entrega? Porque há anos ele vivia com Deus, se abdicando de muitas coisas. É por isso que Jesus falou que esta casta não se expulsa senão por oração e jejum. E propriamente o Senhor está falando aqui não simplesmente do demônio, mas desse lado da carne, que às vezes impede a operação da fé. Você está entendendo? Sim ou não? Porque às vezes o lado carnal, que é o lado da incredulidade, impede da fé operar, impede da fé agir, impede de você agir pela fé, impede de você ter atitudes de fé, impede de você entregar o seu melhor para Deus. Porque quantas vezes, irmãos, nós nos deparamos com essa vontade de fazer algo, mas logo em seguida a carne vem. Você está cansado. Um exemplo, você poderia, poupar. Lembram de Ananias e Safira? Lembram ou não lembram? No coração deles veio a fé, vende, leve aos apóstolos, mas em seguida a carne, é muita coisa, pega metade aí, leva só metade. É como se fosse, irmãos, aqueles desenhos animados, lembram? Do lado fica um anjo e do lado fica quem? O capeta. Vai lá, faz, incitando para o mal. É praticamente do mesmo jeito. Pastor, como é que eu faço para matar isso? Como é que eu faço para acabar com isso? Mas esta casta não se expulsa, senão por oração e jejum. Então eu quero instigar a igreja a se entregar mais a Deus na consagração, por meio da oração e do jejum. Tem muitas coisas que você não vai vencer, que você não vai expulsar da tua vida, enquanto você não decidir se consagrar por meio da oração e principalmente do jejum. Tem sentimentos, desejos, vontades que nunca vão ser expulsas se eu não me abdicar, de determinadas coisas. E olha só, irmãos, o jejum é esse exercício de fé. Porque se coloque no lugar dos discípulos, eu não sei se você já chegou a ver, com certeza já. Aquele pai trouxe o menino até os discípulos tinham fé, Jesus já tinha dado autoridade para eles, já ou não já? Sim ou não? Agora, imagine a cena daquele menino, se estribuchando no chão, possesso por um espírito mau. É a mesma coisa do Pedro, tinha fé, andou sobre as águas, mas no instante em que ele sentiu a força do vento, o tamanho das ondas, a carne se aflorou. O entulho da incredulidade veio e sufocou a fé do coração dele. Isso fez com que ele afundasse. Jesus quer nos ensinar aqui que por meio da oração e principalmente do jejum, você consegue reduzir a sua carne. Porque o jejum ele não muda Deus. Muda Deus? O jejum muda o diabo? O jejum muda quem? E eu não sei você, eu quero mudar. Eu quero crescer mais, eu quero evoluir mais, eu quero que diante dos desafios, esse entulho da incredulidade não venha ter poder para sufocar a fé. Pelo contrário, eu quero ter fé para expulsar esses entulhos, essa incredulidade. Porque querendo ou não, a nossa carne é incrédula. A carne é incrédula, irmãos. E como vencer a carne? Jejum e oração. Oração e jejum. Só que é uma matéria que a gente prega pouco, que a gente fala pouco, que a gente ensina pouco, e tem muita gente que faz até errado. Então, irmãos, essa semana a gente já instiga vocês a orarem e jejuar, não é verdade? É ou não é? Mas que não seja só na semana da Santa Ceia. Eu não sei porquê, mas
Deus estava me cobrando para me falar isso aqui com você. Tem muitas pessoas que nunca vão sair da mesma se não houver dela um esforço. Falei para você do Abraão. Abraão estava disposto a entregar o seu próprio filho. Tem gente que não está disposto a entregar uma refeição. Porque o jejum é isso. Você inicia o seu jejum em oração e estipula um tempo. E tem pessoas que não adianta você ficar fazendo jejum só de até 10 horas da manhã, não. Ou só até meio-dia. Você precisa fazer um pouco mais. Estava conversando com um amigo muito querido do coração. Ele estava falando, né, de determinadas dificuldades. E todos nós temos dificuldades em muitas coisas. Temos ou não temos? Falei na sexta-feira, tem aquela pessoa que é colérica, que é aquele barraqueiro por natureza, aquela pessoa que tem um temperamento muito elevado, pavio curto. Isso agrada a Deus? Como é que eu vou vencer isso? Mostrando para a tua carne quem manda. Eu não tenho tempo, senão a gente iria prolongar mais esse assunto. Mas se Deus permitir, no domingo que vem, nós vamos explicar o motivo do jejum, por que jejuar. Ah, pastor, eu já jejuei uma vez e não teve muito efeito, não. Eu já fui para a academia uma vez também. Aí eu vou uma vez e saio de lá todo marombeiro já. Barriga tanquinho, é isso? Uma vez resolve alguma coisa? Não, irmãos, tem que ter uma constância. Tem que haver uma constância. Então, tem muitas coisas da carne que nós precisamos vencer. E você não vai vencer se não for por meio da oração e do jejum. Como é que eu faço o jejum? Ore, apresenta a Deus e estipula um tempo. E aí, nesse tempo determinado, você vai lá e entrega. Amém? Ah, pastor, mas não morre não? Não faz mal? Não desmaia? Não. Pelo contrário, o jejum faz bem até para a saúde, você sabia disso? Ele dá um tempo para o organismo, né, se renovar, as células, né, se renovarem. Faz bem até para a saúde. Não adianta você, meu irmão, não, vou jejuar. Tinha um amigo que jejuava assim. Ele tomava café de manhã e apresentava o jejum. Aí, à tarde, na hora do almoço, ele entregava o jejum. Aí, almoçava. Aí, depois do almoço, ele abria outro jejum. Não, vou jejuar de novo. Aí, 3 horas da tarde, na hora do café da tarde, ele entregava o jejum. Pelo amor de Deus, jejuar assim é fácil demais, é ou não é? Meu irmão, a carne tem que sentir. Comece a dizer não para a sua carne. Sabe, depois do almoço, quando a carne estiver assim, querendo cochilar, você fala assim, hoje não. Está ali um copo de refrigerante, você fala, vou beber não. Vou me controlar. Está ali sendo tentado a ficar o dia inteiro só assim, mexendo no celular, olhando os vídeos, fala, hoje não. Você está entendendo? A gente precisa começar a dizer não para a carne. Senão essa carne aqui vai nos destruir. Senão essa carne aqui vai nos levar para o inferno. Que é isso, pastor? Não, é verdade. Então o jejum, irmãos, expulsa a incredulidade e tantas outras coisas que impedem da fé operar e de você agir pela fé. Porque o Abraão teve esse nível de entregar o próprio filho dele, porque ele vinha se abdicando de muitas coisas já há muito tempo. E tem muitas pessoas que não conseguem se abdicar do café da manhã, de 1 hora de oração. Tem algo de errado que não está certo, não é verdade? Então vamos melhorar. Glória a Deus. E no domingo que vem, se o Senhor permitir, a gente continua por conta do horário, né? A gente vai ter que finalizar e que o Senhor fale mais ao teu coração.